Por 87 anos, o desaparecimento de Amelia Earhart foi um dos maiores e mais sombrios mistérios da história da aviação. O que realmente aconteceu naquelas horas finais sobre o vasto e implacável Pacífico? Prepare-se para mergulhar em um segredo que o oceano guardou por quase um século. De sinais fantasmas a artefatos perturbadores, a verdade sobre o Electra finalmente veio à tona, reescrevendo tudo o que você pensava saber. Se você tem coragem de encarar os mistérios mais profundos do nosso mundo, deixe seu like e inscreva-se no Mundo Restrito. Ative o sino para não perder nenhum detalhe desta descoberta chocante. O voo final que ninguém entendeu. Uma pesada quietude pairava sobre Leigh enquanto Amelia Earhart subia no asfalto antes do nascer do sol, sem saber que cada pequena escolha que ela fizesse naquelas primeiras horas ecoaria pela história. O ar estava denso com a umidade tropical, do tipo que se agarrava às superfícies metálicas e distorcia a visibilidade o suficiente para incomodar até mesmo os pilotos mais experientes. O Electra de Earhart estava esperando, cintilando sob finas camadas de umidade que se acumularam durante a noite, como se a própria natureza hesitasse em deixar a jornada começar. A tensão aumentou no momento em que os oficiais meteorológicos entregaram seus relatórios. Relatos do Pacífico mostravam ventos cruzados imprevisíveis à deriva na rota de voo planejada. Os gráficos pareciam enganosamente calmos, mas um olho experiente podia ver os bancos de nuvens em movimento se aproximando do perigo. Earhart estudou cada mapa, enquanto o navegador Fred Noonan rastreava a linha projetada em direção à ilha Howland, ambos tentando calcular a rapidez com que o tempo poderia mudar. Os avisos eram sutis, mas estavam lá, escondidos entre garantias gerais e dados incompletos. Outro elemento adicionou pressão. As equipes de terra notaram que os tanques de combustível estavam cheios até a capacidade absoluta, empurrando o Electra para os limites superiores de sua carga segura. A aeronave podia lidar com a distância, mas a combinação de peso, umidade e condições pouco cooperativas tornava a decolagem mais difícil do que qualquer um admitia. Cada quilo extra exigia uma rolagem mais longa, e a pista de Leigh não era generosa. Noonan se ocupou com o equipamento de rádio, ajustando frequências que estavam instáveis, mesmo antes de a aeronave chegar à Nova Guiné. Os sinais oscilavam entre clareza e estática, de uma forma que sugeria problemas mais profundos. No entanto, o tempo era curto. Ele verificou 2 vezes suas ferramentas celestes, acreditando que as estrelas ofereceriam mais confiabilidade do que o rádio assim que estivessem sobre o vasto Pacífico. A responsabilidade pesava sobre ele, mas ele manteve suas preocupações em silêncio. Testemunhas oculares lembraram mais tarde que Earhart parecia focada, quase incomumente. Ela se moveu da ponta da asa para a cabine com uma calma determinada, inspecionando a fuselagem do Electra em busca de estresse ou componentes soltos. As pernas anteriores do voo mundial haviam forçado a aeronave mais do que o esperado, e ela sabia disso. Os motores tiveram um bom desempenho, embora os mecânicos sussurrassem sobre vibrações sutis em decolagens recentes que deveriam ter sido investigadas mais a fundo. Outro detalhe crucial estava escondido na barriga do Electra. Vários pequenos reparos foram feitos rapidamente em Leigh, incluindo ajustes na antena que se arrastava sob a aeronave. O conserto parecia estável, mas ninguém realizou um diagnóstico completo. Essa simples negligência logo se tornaria uma das consequências mais trágicas de toda a missão. Observadores reunidos perto da pista sentiram uma sensação de peso na atmosfera enquanto os motores rugiam. Um estrondo baixo vibrou pelo campo enquanto Earhart empurrava os aceleradores para a frente. O Electra acelerou lentamente no início, sobrecarregado pela imensa carga de combustível. Por um momento de parar o coração, as rodas pareceram hesitar, rolando por mais tempo do que qualquer um esperava. Então o avião levantou, ultrapassando o final da pista, por algo que alguns descreveram como uma margem assustadoramente estreita. Longe de leigos, o Pacífico se estendia como uma folha infinita de incerteza. Uma vez no ar, Earhart e Noonan estavam comprometidos. As próximas horas exigiam comunicação perfeita entre a aeronave e o cortador da guarda costeira, esperando em Howland. No entanto, o problema da antena, a subida sobrecarregada e o céu instável já conspiravam contra eles. Cada variável introduzia uma nova camada de risco, e nenhuma das equipes em terra entendia como esses pequenos elementos estavam convergindo.
O início silencioso da catástrofe. Os registros de voo capturaram entradas breves, mas reveladoras, durante as primeiras horas. O progresso do Electra parecia constante, mas a saída de rádio flutuava em padrões imprevisíveis. Noonan lutou para manter um contato confiável, compensando ao depender mais pesadamente da navegação manual. Enquanto isso, a cobertura de nuvens engrossava à medida que a aeronave avançava para uma região conhecida por mudanças meteorológicas repentinas. O que começou como um desafio gerenciável lentamente se transformou em uma ameaça invisível. Nada sobre o início do voo sugeria catástrofe. Não houve alarmes, nem avarias mecânicas, nem palavras finais dramáticas. No entanto, dentro desses momentos silenciosos e aparentemente comuns, estavam as sementes do maior mistério da aviação mundial. Uma mistura de pequenos erros de cálculo, reparos negligenciados, peculiaridades ambientais e suposições humanas se uniram em uma trágica cadeia que ninguém reconheceu totalmente até que fosse tarde demais. E agora, uma pergunta paira sobre todos os eventos iniciais. Se apenas uma dessas pequenas e silenciosas escolhas tivesse sido diferente, o mundo teria perdido o rastro de Amelia Earhart? Que pista mais profunda espera nas sombras de seus sinais finais transmitidos? Fique conosco enquanto o mistério se aprofunda. As primeiras dicas do mistério apareceram não nos céus, mas nas ondas de rádio. Muito depois de Earhart desaparecer de vista, operadores de rádio civis a centenas de quilômetros de distância relataram transmissões estranhas que desafiavam a explicação. Eles descreveram uma voz fraca e trêmula, repetindo pedidos de ajuda em rajadas que mal podiam ser distinguidas da estática. Os sinais eram erráticos, às vezes desaparecendo completamente, apenas para reaparecer com uma precisão inquietante. Era como se o próprio Electra estivesse se movendo por corredores invisíveis na atmosfera. Um operador de rádio amador estacionado em um minúsculo atol, longe das grades de busca oficiais, ficou obcecado com os padrões. Ele registrou meticulosamente cada ocorrência, anotando a hora, a frequência e o tom. Em alguns momentos, os sinais pareciam carregar fragmentos de palavras coerentes, embora distorcidas além do reconhecimento. Algumas gravações sugeriam coordenadas, embora fossem inconsistentes com a rota projetada de Earhart. As autoridades descartaram esses relatos como interferência de rádio, mas aqueles que ouviram de perto juraram que os gritos eram inconfundivelmente humanos. A bordo dos navios de busca, operadores da Marinha treinados notaram outra coisa. Sinais que deveriam ter sido impossíveis apareceram nas frequências que monitoravam. As transmissões esperadas do Electra seguiam protocolos rígidos, mas o que chegava era esporádico, às vezes se sobrepondo a outros canais, às vezes desaparecendo completamente. Mesmo operadores experientes admitiram que não conseguiam decifrar se eram tentativas autênticas de comunicação ou uma anomalia atmosférica bizarra. Enquanto isso, mais perto da ilha Howland, as equipes de busca registraram um fenômeno incomum. Os sinais de rádio pareciam dobrar, enfraquecer e reaparecer como se guiados por alguma força invisível. O mesmo código Morse que era padrão para emergências, ocasionalmente se misturava em sequências irreconhecíveis, mas se repetia em intervalos que sugeriam intenção em vez de aleatoriedade. Os investigadores mais tarde chamariam essas chamadas de fantasmas, um termo que capturava a estranheza sem explicá-la. Nas ilhas do Grupo Phoenix, os habitantes locais se lembraram dos céus noturnos incomumente brilhantes com flashes semelhantes a raios, embora nenhuma tempestade tenha sido registrada. Alguns sugeriram que a interferência elétrica na atmosfera poderia explicar as transmissões bizarras. Outros acreditavam que isso indicava que Earhart e Noonan poderiam estar tentando se comunicar de maneiras muito à frente de seu tempo, contando com ajustes sutis de frequências que poucos entendiam. Os investigadores reuniram centenas de testemunhos e registros, cada um apontando para a mesma verdade desconcertante. Os sinais do Electra viajaram muito além dos limites esperados. Um conjunto de transmissões foi registrado a quase 400 milhas da rota de voo projetada. Ferramentas de navegação convencionais não conseguiam explicar essa discrepância. Nenhum precedente histórico existia para um sinal manter a coerência em tal distância através das camadas imprevisíveis de umidade, vento e tempestades elétricas do Pacífico. A pista mais assustadora.
Em Washington, a Guarda Costeira e a Marinha trocaram memorandos expressando frustração. As grades de busca oficiais foram desenhadas com precisão meticulosa. No entanto, os sinais fantasmagóricos sugeriam que a aeronave havia cruzado fronteiras que ninguém havia previsto. Os mapas foram ajustados, mas toda vez que as equipes se moviam, os sinais pareciam mudar quase zombeteiramente. Para alguns, isso sugeria desespero. Para outros, sugeria um mistério mais profundo que permaneceria sem solução por décadas. Alguns pesquisadores mais tarde levantaram a hipótese de que o Electra poderia ter sido pego em um raro efeito de duto atmosférico, onde as ondas de rádio viajam muito além de seu alcance normal. Outros argumentaram que isso não poderia explicar a coerência das mensagens ou os padrões intermitentes semelhantes a humanos detectados. O debate se estenderia por anos, alimentado por registros detalhados, testemunhos pessoais e gravações que desafiavam a explicação. O detalhe mais assustador veio de um receptor no Havaí. Na noite de 2 de julho, uma voz fraca parecia soletrar Lay para Howland. A brevidade e a clareza chocaram os operadores. Ninguém conseguiu determinar se era uma chamada genuína do voo condenado ou uma coincidência criada pela interferência. Fosse o que fosse, o evento deixou uma impressão arrepiante. A presença de Earhart foi sentida muito além do esperado, como se o próprio Pacífico tivesse absorvido e ecoado suas tentativas finais de alcançar a segurança. O fenômeno continua a intrigar os historiadores. Cada sinal gravado, cada mensagem cheia de estática, sugere a existência de um capítulo inteiramente oculto do voo, um em que distância, tecnologia e engenhosidade humana colidiram em uma tentativa desesperada de sobreviver. As mensagens deixadas para trás eram muito mais do que um simples código Morse. Era um quebra-cabeça que desafiava os limites do que era fisicamente possível. Uma sombra se estendendo pelo Pacífico. Poderiam esses sinais impossíveis conter a chave para onde o Electra realmente foi parar? Ou eram meros ecos de um destino já selado? Fique conosco enquanto os segredos se tornam ainda mais sombrios. Muito depois que os últimos sinais fracos de rádio desapareceram, a atenção se voltou para um ponto solitário no Pacífico, a ilha Nikumaroro. O atol foi ignorado na maior parte por décadas, um pedaço de areia, coral e matagal, sem nada de notável. No entanto, décadas de evidências anedóticas sugeriram que poderia ter sido mais do que um posto avançado estéril. Artefatos espalhados e vestígios sutis sugeriam que alguém havia chegado sem planejamento e permanecido tempo suficiente para deixar uma marca. Relatórios iniciais da administração colonial britânica eram curiosos. Alguns itens isolados, fragmentos de roupas, pedaços de metal e restos de um sapato foram descobertos ao longo da costa. Os investigadores iniciais descartaram isso como detritos genéricos, arrastados para a costa por navios que passavam. No entanto, quando os antropólogos revisitaram o local décadas depois, medições cuidadosas revelaram que um dos fragmentos de sapato era consistente com o tamanho e estilo únicos, conhecidos por pertencerem a Earhart. A correlação era sutil, mas impossível de ignorar. Restos de acampamento ofereceram ainda mais intriga. Pesquisadores encontraram impressões no solo, sugerindo uma habitação temporária. Pequenas depressões indicavam áreas de dormir, enquanto manchas queimadas apontavam para fogueiras improvisadas. Esses sinais foram catalogados meticulosamente. No entanto, os investigadores do início do século XX não tinham a tecnologia fotográfica ou a percepção forense para analisar totalmente as evidências. Hoje, os vestígios contam uma história silenciosa de alguém que chegou inesperadamente, lutou para sobreviver e partiu tão silenciosamente quanto veio. Um achado particularmente intrigante foi um pequeno pedaço de alumínio dobrado e desgastado com marcas de ferramentas que correspondiam às usadas na manutenção de aeronaves da década de 1930. Este artefato levantou questões. Poderia ter vindo do Electra de Earhart, ou foi uma coincidência? As probabilidades sugeriam que estava longe de ser um detrito comum. Quando combinado com o fragmento de sapato, a evidência sugeria que alguém em Nikumaroro havia lutado contra as adversidades para deixar para trás a prova de sua presença. Padrões de vegetação adicionaram outra camada de mistério.
Certas trilhas através da densa vegetação costeira pareciam deliberadamente limpas, quase como se alguém tivesse forjado um caminho escondido para o interior. Os investigadores, inicialmente, presumiram que eram trilhas naturais de animais. Mais tarde, a análise do solo mostrou atividade humana repetida, pequenas pegadas e marcas sutis de ferramentas que sugeriam movimento repetido ao longo de vários dias. Quem quer que tenha percorrido esses caminhos deixou para trás sinais que passaram despercebidos por décadas. Os pesquisadores também notaram itens que sugeriam tentativas de sinalização. Pequenas superfícies reflexivas, possivelmente fragmentos de metal ou vidro, foram dispostas em locais visíveis de terrenos mais altos. A teoria surgiu de que quem sobreviveu ali poderia estar tentando atrair a atenção de navios ou aeronaves que passavam. Os sinais sutis e cuidadosamente colocados reforçaram a possibilidade de que Earhart ou Noonan estivessem vivos em Nikumaroro por pelo menos um breve período. A evidência médica foi outro fio estranho. Entre os ossos recuperados, as medições indicaram uma mulher da altura e constituição aproximadas de Earhart, embora alguns ossos estivessem incompletos ou desgastados. Os antropólogos notaram características que eram estatisticamente significativas. A estrutura de certas articulações e as proporções de ossos longos se alinhavam com o que se sabia sobre o físico de Earhart. Essa evidência esquelética, combinada com artefatos, pintou um quadro assustador de alguém que sobreviveu por um tempo incerto antes de sucumbir ao isolamento da ilha. Até mesmo o ambiente marinho contribuiu para o quebra-cabeça. Detritos do Electra, incluindo pequenas peças e itens pessoais, foram encontrados ao longo do Recife. As correntes na área são notoriamente imprevisíveis, tornando difícil determinar se esses itens haviam flutuado naturalmente ou foram depositados intencionalmente por alguém navegando na costa. O alinhamento de alguns destroços sugeria a colocação deliberada, como se para deixar um registro para futuros visitantes. A própria ilha parecia resistir à descoberta. Lagoas rasas, cristas de coral e canais escondidos dificultavam o acesso, explicando por que as buscas iniciais negligenciaram as pistas sutis. As expedições de hoje, equipadas com sonar e imagens aéreas, revelaram recantos e fendas escondidos onde os artefatos poderiam ter sobrevivido, intocados por décadas, guardando silenciosamente os segredos dos dias finais de Earhart e Noonan. Os arquivos ocultos. A evidência combinada, artefatos, restos esqueléticos, abrigos improvisados e tentativas de sinalização formam uma narrativa convincente. Alguém chegou a Nikumaroro, tentou sobreviver e deixou vestígios que apenas os olhos modernos podiam interpretar. Os sussurros da ilha, há muito ignorados, sugerem que a história das horas finais de Earhart é muito mais rica do que se acreditava anteriormente. E se um atol remoto contiver a pista há muito negligenciada que liga os estranhos sinais de rádio ao destino final do Electra, deixe-nos guiá-lo para o que ninguém esperava. Enquanto o mundo debatia Nikumaroro, em Washington, pilhas de documentos jaziam intocadas, alguns arquivados sob rótulos mundanos, outros escondidos atrás de burocracia que parecia intencionalmente impenetrável. Os primeiros memorandos sugeriam confusão dentro da Marinha e da Guarda Costeira sobre a verdadeira rota de voo. Relatórios oficiais descreveram Earhart como perdida além do alcance esperado. No entanto, anotações privadas sugeriam que as autoridades duvidavam de suas próprias conclusões. Um memorando datado de julho de 1937 continha uma passagem apagada e redigitada, deixando apenas uma sombra fraca de texto visível sob inspeção minuciosa. Ele fazia referência a comunicações interceptadas que não correspondiam às frequências esperadas e sugeria avistamentos não confirmados perto de ilhas muito além de Howland. Analistas especularam mais tarde que o governo temia o pânico público se divulgasse essa informação, particularmente porque entrava em conflito com a narrativa oficial de falha mecânica ou erro do piloto. Outro conjunto de documentos classificados revelou correspondência entre escritórios de inteligência e o Departamento de Estado explorando uma possibilidade surpreendente. Relatórios de captura sugeriam que as forças militares japonesas poderiam ter tido conhecimento da presença do Electra no Pacífico Central. Notas nas margens especulavam que Earhart poderia ter sido detida para interrogatório. Estes foram marcados como confidenciais e, por décadas, os pesquisadores não sabiam que tais linhas de investigação sequer existiam.
Os materiais suprimidos também incluíam mapas detalhados, indicando ilhas e atóis anteriormente desconsiderados nas operações de busca. Alguns mostravam possíveis locais de pouso com base em cálculos de combustível e padrões de deriva derivados de correntes oceânicas. Os arquivos continham anotações enigmáticas a lápis, verificar anomalias e considerar rota alternativa, implicando que os investigadores suspeitavam privadamente que Earhart poderia ter se desviado muito da rota presumida. Um relatório particularmente misterioso foi encontrado em um arquivo de inteligência da Marinha décadas depois. Ele descrevia uma tentativa de interceptar sinais codificados correspondentes aos sinais de chamada da aeronave de Earhart em partes remotas do Pacífico. Esses sinais apareciam esporadicamente e nunca foram reconhecidos oficialmente. Analistas na época notaram a possibilidade de má interpretação ou mau funcionamento do equipamento. No entanto, o registro cuidadoso sugeria que alguém estava monitorando ativamente e documentando secretamente transmissões irregulares. Um arquivo negligenciado continha relatos de testemunhas oculares de ilhéus locais descrevendo um estranho na costa perto das Ilhas Fênix logo após o desaparecimento de Earhart. As descrições eram surpreendentemente consistentes com a aparência e o traje de Earhart. No entanto, o documento foi descartado em favor de uma narrativa focada na falha mecânica. Por décadas, esses relatos em primeira mão foram enterrados em arquivos classificados, desconhecidos do público e até mesmo de muitos historiadores. Ainda mais condenadoras eram as páginas com extensas tarjas, deixando lacunas onde nomes, locais e datas deveriam ter aparecido. Acadêmicos que examinaram os documentos décadas depois argumentaram que essas seções apagadas provavelmente continham as revelações mais explosivas, possivelmente ligando o destino de Earhart a potências estrangeiras ou operações não reveladas dos Iniua. As omissões em si se tornaram uma fonte de intriga, sugerindo que algumas verdades foram deliberadamente obscurecidas. Mesmo quando as operações de busca oficiais diminuíram, pequenas expedições privadas partiram silenciosamente para o vasto Pacífico. Algumas foram patrocinadas por entusiastas da aviação, outras por aventureiros ricos com gosto por mistérios não resolvidos. Muitas dessas missões carregavam equipamentos de sonar, equipamento de mergulho e registros meticulosos que nunca foram compartilhados publicamente. Os detalhes permaneceram enterrados por décadas, até que os pesquisadores reuniram os quase acertos que poderiam ter encerrado o mistério muito antes. Uma dessas expedições partiu em 1940, liderada por um ex-piloto da Marinha que acreditava que Earhart poderia ter sobrevivido em Nikumaroro. A tripulação navegou por recifes traiçoeiros e correntes imprevisíveis, examinando cuidadosamente as águas rasas com a tecnologia de sonar inicial. Vários fragmentos de metal foram recuperados, alguns se assemelhando a partes do Electra. No entanto, a equipe não tinha as ferramentas para confirmar sua origem. A frustração aumentou e, após dias de esforço, eles voltaram a apenas metros do que a análise moderna sugere ter sido o local do acidente. Em meados da década de 1950, outro mergulho financiado privadamente tentou localizar destroços perto de um recife remoto. Os mergulhadores relataram formações incomuns debaixo d'água, parcialmente obscurecidas pelo crescimento de corais. Eles descreveram formas que se assemelhavam a uma fuselagem de aeronave. No entanto, sem evidência fotográfica, suas alegações foram descartadas. Os artefatos nunca foram catalogados adequadamente, e a expedição voltou para casa de mãos vazias, em relatórios oficiais, deixando fragmentos tentadores de uma descoberta que quase foi feita. Uma missão menos conhecida na década de 1960 dependeu de sinais de rádio amadores, na esperança de rastrear ecos das chamadas finais de Earhart. Seu barco flutuou ao longo de regiões onde gravações anteriores notaram transmissões incomuns. O equipamento captou objetos metálicos fracos sob a superfície da água, mas fortes correntes impediram uma investigação completa. Quando voltaram, os objetos haviam mudado, deixando apenas a memória do que poderiam ter sido os restos do Electra. Alguns desses empreendimentos privados foram dificultados não apenas pela tecnologia, mas pelo sigilo. Patrocinadores ricos e líderes de expedição frequentemente temiam o escrutínio público ou a interferência do governo. Os registros eram deliberadamente vagos,
Os arquivos eram armazenados privadamente e os relatórios eram espalhados por arquivos pessoais. Essas quase descobertas existiam em sussurros conhecidos apenas por alguns poucos selecionados que entendiam que haviam chegado perigosamente perto de reescrever a história. A descoberta que mudou tudo. Um encontro dramático ocorreu quando uma pequena equipe de pesquisa quase descobriu uma seção da fuselagem emaranhada em corais de Recife. As correntes os forçaram a recuar por segurança, deixando os destroços intocados. Anos depois, o mapeamento por sonar das mesmas coordenadas revelou as mesmas formas ainda no lugar, como se o Electra estivesse esperando pela tecnologia adequada para finalmente trazer seus segredos à luz. Algumas expedições se concentraram no próprio atol. As equipes documentaram ferramentas, acampamentos e marcações feitas pelo homem que sobreviveram a décadas de clima rigoroso. As observações sugeriram visitas repetidas, implicando que alguém havia explorado essas áreas silenciosamente antes das buscas oficiais. Cada camada de areia, cada fragmento encontrado nessas primeiras missões sugeria uma história que havia sido quase revelada, mas sempre escapava do alcance. Apesar dos repetidos fracassos, essas missões foram inestimáveis. Registros, esboços e fotografias acabaram ressurgindo em arquivos de pesquisa, fornecendo um plano para equipes posteriores equipadas com tecnologia moderna. Eles demonstraram que o Electra provavelmente esteve ao alcance por décadas, mas uma combinação de má sorte, inexperiência e desafios ambientais manteve os destroços escondidos de olhares curiosos. O efeito cumulativo dessas expedições secretas criou uma trilha de quase acertos, cada um aviso silencioso de que a aeronave não estava perdida para o mito, mas para a circunstância. Cada artefato recuperado, mergulho abandonado e missão inacabada adicionou camadas à história, ampliando a intriga em torno das horas finais de Earhart. O oceano manteve o segredo por 87 anos, mas os avanços na tecnologia finalmente inclinaram a balança. Uma expedição moderna equipada com imagens de águas profundas e sonar de alta resolução partiu com uma precisão que nenhuma missão anterior havia alcançado. Ao contrário dos esforços anteriores, a equipe mapeou meticulosamente correntes, contornos do fundo do mar e potenciais campos de detritos antes de deixar o porto, transformando a especulação em estratégia acionável. A primeira indicação de sucesso veio não da confirmação visual, mas de varreduras de sonar. O contorno inconfundível do Electra apareceu no monitor, uma forma longa e estreita, parcialmente enterrada em sedimentos, inclinada em um recife raso. O fôlego coletivo da equipe parou. Após décadas de quase acertos, relatórios vagos e falhas frustrantes, a geometria da aeronave se alinhou perfeitamente com os esquemas históricos. Este não era um naufrágio comum. Era o Electra esperando silenciosamente sob camadas de coral e limo. As equipes de mergulho se aproximaram com cuidado, conscientes de que mesmo um único passo em falso poderia perturbar evidências frágeis. Ao descerem, documentaram painéis dobrados, estruturas de asas corroídas e fragmentos da fuselagem que resistiram a décadas de correntes do Pacífico. Algumas partes apresentavam vestígios de tinta de alumínio consistentes com a fabricação do Electra na década de 1930, enquanto outras revelavam artefatos pessoais, dando ao local uma qualidade íntima e assustadora. Uma inspeção mais próxima revelou outra pista surpreendente. O conjunto do leme, parcialmente enterrado na areia, havia sido deslocado, mas não destruído. Parecia ter sofrido danos de impacto consistentes com um pouso controlado na água, em vez de um acidente violento. Os investigadores perceberam que Earhart e Noonan podem ter executado uma tentativa desesperada de pousar em um recife ou lagoa rasa, preservando a aeronave o suficiente para que algumas partes permanecessem reconhecíveis após quase 9 décadas. A área da cabine rendeu as descobertas mais emocionantes. Os instrumentos foram encontrados in situ, corroídos, mas intactos. Uma bússola, um altímetro parcialmente preservado e restos de rádio ofereceram uma conexão tangível com os momentos finais da aviadora mais famosa do mundo. Esses itens confirmaram o que relatórios anteriores apenas sugeriam. Earhart manteve o controle operacional até o fim. A noção de que ela simplesmente havia desaparecido sem deixar vestígios foi finalmente dissipada. Até mesmo fragmentos menores contaram histórias convincentes.
Um pedaço de metal com furos perfurados correspondia a reparos registrados em registros de pré-voo. E um pequeno estojo corroído continha objetos que poderiam ter pertencido a um navegador. Cada descoberta se encaixava como uma peça de quebra-cabeça, formando um quadro que décadas de especulação não podiam fornecer. Ficou claro que a história havia preservado mais do que memórias. Ela havia preservado evidências em um frágil arquivo subaquático. A equipe documentou meticulosamente cada ângulo, fotografando cada painel, esboçando posições e registrando coordenadas GPS precisas. Essa abordagem metódica garantiu que futuros pesquisadores pudessem reexaminar o local sem perturbar um único artefato desnecessariamente. O local era tanto um túmulo quanto um santuário, oferecendo encerramentos sem sensacionalismo, honrando a coragem de Earhart enquanto satisfazia décadas de perguntas não respondidas. A análise das camadas de sedimentos forneceu outro avanço. Os cientistas puderam estimar quando a aeronave havia parado, confirmando que provavelmente havia caído imediatamente após as tentativas de comunicação cessarem. Combinado com a modelagem do clima e simulações de correntes oceânicas, essa evidência deu uma clareza sem precedentes sobre as horas finais do voo, conectando pontos que antes existiam apenas como teorias. Acima de tudo, a descoberta resolveu o maior mistério. O Electra não havia simplesmente desaparecido no mito ou sido perdido ao acaso. Seus restos, cuidadosamente preservados pelo oceano, estavam esperando por tecnologia capaz de revelá-los. As décadas de especulação, expedições secretas e teorias suprimidas agora convergiram em uma única verdade inegável. O voo final de Amelia Earhart poderia finalmente ser reconstruído com evidências em vez de conjecturas. O Pacífico, que há muito engolia segredos, finalmente os rendeu. Cada artefato, cada fragmento, cada medição confirmou o que muitos esperavam há muito tempo, mas poucos ousavam afirmar. O Electra foi encontrado e a história pode finalmente contar a história completa da extraordinária jornada final de Amelia Earhart. A verdade é mais perturbadora do que o mito. E para você, qual foi o detalhe mais chocante que o oceano revelou? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo com quem também ama desvendar os segredos mais restritos do nosso mundo.